Muito boa tarde, muito boa noite, vamos chegando, conforme o horário de cada um. Mas a nossa hora, de todos nós, é sempre o agora. Entregue-se ao agora. É um aprendizado muito rico, esse que estamos fazendo em companhia de grandes professores. Todos nós, uns aprendendo com os outros, nesse encontro fundamental que é o oração-ação. É um estudo, mas é um estudo que remete, que estimula a prática. É um estudo que já é uma prestação de serviço, gerando uma luz que os espíritos sabem aproveitar para prestar serviço. Que nós saibamos também, já que esse é o grande proveito da vida. Como disse Jesus, entre os homens, aqueles mais importantes, os mais valorosos, os mais valorizados, são aqueles que têm muitas pessoas para o servir. Quanto mais serviçais, mais importante é a figura. Mas não será assim entre nós, disse o Mestre. Eu estou perante vocês como aquele que serve. Porque perante o reino dos céus, perante Deus, perante o amor, maior é sempre aquele que mais servir. Muito bom. Aproveitemos então o serviço dos amigos espirituais, o serviço uns aos outros nesse nosso momento e fortaleçamos-nos, já que o momento da Terra é um momento onde nunca houve tanta influência espiritual. Sobre o fim dos tempos, Jesus disse: minhas filhas e filhos profetizarão. Nunca precisamos de tanto conhecimento, especialmente da realidade espiritual, autoconhecimento, para discernir o que é ideia estranha das nossas mesmo, e prática do bem, porque a prática do bem é a grande ferramenta de defesa de qualquer um de nós. Vamos então avançar hoje um pouquinho mais sobre os princípios, as regras do afastamento das más influências. O que realmente funciona, o que é apenas ilusão humana. Vamos lá? O livro é o Livro dos Espíritos, o capítulo é o capítulo 9, na segunda parte, e as perguntas são a 475 a 477. Na primeira 475, Kardec pergunta: uma pessoa pode, por si mesma, afastar os maus espíritos, libertando-se assim de sua dominação? Podemos nos libertar sozinhos das influências espirituais? Vejamos a resposta. Sempre é possível se libertar de um domínio quando se tem vontade firme. Quando se tem uma vontade firme e limpa, acrescentaríamos nós,
ganhamos força. É isso que determina a nossa força. Ganhamos parcerias boas. E a nossa própria atitude já repele más influências. Veremos isso nas perguntas seguintes. 476. A fascinação exercida por um mau espírito pode ser tão intensa que a pessoa fascinada não se perceba? Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer cessar essa influência? Que condição deve preencher essa terceira pessoa para poder fazer esse trabalho de afastamento das más influências? Vamos lá. São perguntas fundamentais para entendermos a mecânica da influenciação espiritual. E a resposta vem assim: se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, desde que peça auxílio aos bons espíritos. Quanto mais digna e boa for uma pessoa, mais poder ela tem para afastar os espíritos imperfeitos e atrair os bons. É a lei de sintonia. Como temos dito, a lei de sintonia e atração é o que rege o fenômeno da influenciação espiritual. Seja a influência espiritual clássica, de desencarnado para encarnado, seja a influenciação espiritual mais comum, mas dificilmente compreendida dessa forma, que é a influenciação espiritual de encarnado para encarnado. Há muitos obsessores. O que é a propaganda e sua criação de necessidades e hábitos do que uma reles obsessão. O que são as relações tóxicas no campo da conjugalidade, da amizade, se não obsessão? O que é a criação, o engendramento, o planejamento de dependências na relação de líderes espirituais com os seus liderados? Toda força que subverte o livre-arbítrio, que quer diminuir o livre-arbítrio, que trabalha pela dominação do outro, é necessariamente das sombras. Não existe isso de os fins justificarem os meios ou os meios justificarem os fins. Algo só é realmente bom se for bom nos seus meios e nos seus fins. Então, um líder espiritual, um sacerdote, que usar meios espúrios a título de fins nobres, não estará nas fileiras do bem. Claro que alguns educadores, ou que todos os educadores, em algum momento precisam utilizar de meios que podem não ser compreendidos pelos alunos. Alunos que podem identificar esses meios como violentos, como do mal, quando na verdade eles apenas representam um chamamento mais enfático, mais enérgico para almas mais teimosas, mais rígidas. Mas um observador atento perceberá o carinho, a dedicação, a atenção com a qual os educadores
mesmo aparentemente mais rígidos, transmitem as suas lições. Muito bom. Então aqui os espíritos informam para Kardec se uma terceira pessoa pode influenciar, pode libertar um obsidiado de um obsessor. Isso pode acontecer? Se essa terceira pessoa for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, desde que peça auxílio aos bons espíritos. Quanto mais digna e boa for uma pessoa, mais poder ela tem para afastar os espíritos imperfeitos e atrair os bons, de acordo com a lei de sintonia e de atração que falávamos. Mas continuam os espíritos. Entretanto, essa terceira pessoa nada poderá fazer se aquele que está subjugado não concordar com o auxílio. Existem pessoas que se alegram com uma dependência que satisfaça seus gostos e desejos. Talvez seja mais fácil de analisarmos, de estudarmos, de percebermos essa autoescravização dos obsediados nessa influência encarnado para encarnado. Mas também, durante o sono, muitos de nós nos encontramos em ambientes de prazeres, de bebida, de sexo desregrado, de imposição física, de vingança. E quando o espírito está conscientemente imbuído do propósito do sexo, da bebida, das drogas, da vingança, ele não terá de verdade qualquer energia para repelir as más influências, para mudar o seu padrão vibracional. Nessa condição, ninguém pode ajudar. Nessa condição, a única coisa a ser feita é aguardar a exaustão dos sentidos, as baixas energias, as más companhias, as doenças e desarmonias que essas más sintonias atraem para a criatura. Há para todos os errados um ponto de esgotamento. Assim é para nós como para todos os outros. E é esse ponto de esgotamento, esse ponto de mutação, essa saturação, que é muito particular de cada um, que o verdadeiro educador, o verdadeiro espírito guia, sabe detectar, atuando apenas quando a criatura está pronta para a mudança. Disse Jesus para não atirarmos pérolas aos porcos. Não queremos impor o bem à força. A regra clara é: ajuda-te e o céu te ajudará. Devendo todos nós aguardar respeitosamente e estimuladamente o amadurecimento, o apronto daquele que se pretende ajudar. Lembremos que no livro Nosso Lar, André Luiz, após a morte, ficou 8 anos no umbral.
na companhia de espíritos de grande elevação, como a sua própria mãe, que estava numa colônia acima de nosso lar. Mas não pôde ser ajudado pela baixa vibração, pela baixa sintonia que ele cultivava. Então, aquele que pensar no afastamento das influências espirituais precisa necessariamente avaliar o teor das suas vibrações, a sintonia que tem cultivado, para, encontrando as desarmonias, atuar na melhoria dessa elevação. Claro que religiões, que líderes, que médiums bem intencionados, prática com a natureza, orações, arte elevada, livro, boas leituras, música sublime, tudo isso são ferramentas preciosas para a elevação do padrão vibracional, atração dos bons espíritos e afastamento dos maus. Mas, se o nosso padrão vibracional se mantiver baixo, após o efeito das orações, das músicas, das leituras, do contato com a natureza, nós mesmos promoveremos tão baixa energia que atrairemos certamente novos influenciadores. Nenhuma mudança externa, sem contar com a mudança interna, com a boa vontade, com a vontade de mudança de cada um, promoverá por si só mudanças permanentes. Completa o raciocínio os espíritos dizendo assim: seja qual for o caso, a pessoa que não tiver um coração puro não poderá exercer nenhuma influência para afastar os maus espíritos. Isso acontece porque os bons espíritos não atendem ao chamado dessa pessoa e os maus não a temem. Nada é de roupas, nada é de objetos, nada é de locais, de ritos, de práticas. Tudo é da intenção, da vibração, e essa não há como mascarar, não há como inventar, não há como iludir. A vibração é o que é. E no mundo das vibrações, no mundo das energias, que é a pátria espiritual, não há como fingir boa vibração, nem como disfarçar a má vibração. Última pergunta de hoje, 477. Kardec pergunta assim: as fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Fazer um círculo em volta da pessoa como a protegê-la? Fazer um patuá e pendurar no pescoço? Proferir palavras em latim com cruzes abençoadas, objetos, rituais? Isso tem força sobre os maus espíritos? Vamos ver a resposta. Nenhuma. Quando esses espíritos veem alguém levar isso a sério, eles riem e tornam-se mais teimosos ainda. Vamos deixar clara a situação. Quem usar quaisquer desses ritos externos
acreditando que eles por si, as palavras mágicas, os objetos, os rituais, têm algum poder sobre os espíritos, se decepcionarão, serão objeto de escárnio, de riso por parte desses próprios espíritos. Esses ritos, essas práticas exteriores, só poderão ter alguma efetividade se proferidas, se acompanhadas de atitudes de solidariedade, de compaixão, de afetividade, de vontade de servir e de praticar o bem. Mas então, é claro, não serão os objetos, as palavras, os locais, os ritos que terão adiantado de alguma forma, mas sim a boa atitude, a boa intenção. Mais uma vez, frisa-se, a boa atitude, a boa intenção são as que fazem o padrão vibracional que atrai bons espíritos, fundamentais para assistir um processo de afastamento, e que afasta os maus espíritos. Energia básica para qualquer processo de desobsessão. Teremos claro isso? Se o próprio Jesus dizia sempre que viesse até ele os sobrecarregados porque ele os aliviaria, se é tão evidente que o alívio não é a cura, não é a solução definitiva, se ele tantas vezes falava, a tua fé te salvou, busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado, pedi e obtereis, ajuda-te e o céu te ajudará, que esteja claro, que fique claro para todos nós, que a única maneira de nós estabelecermos e cultivarmos boas energias em torno de nós, em nós, nas nossas casas, nas nossas relações, será necessariamente a boa atitude, a boa intenção. Façamos os nossos ritos, façamos as nossas orações, mas sempre buscando enfaticamente, perseverantemente, a busca do padrão vibracional desarmonizador, como o pessimismo, a desesperança, a descrença, e a busca sincera por uma nova atitude. Porque a criança, muito pequena, não consegue realizar grandes tarefas, não pode atravessar uma rua sozinha, não pode cozinhar sozinha, não pode fazer concertos, mexer com eletricidade, mexer com produtos de limpeza. O mundo é muito perigoso para uma criança em tenra idade, e assim é também para nós que não passamos espiritualmente de crianças em tenra idade. Como a criança pequena, o que ela precisa fazer para solucionar suas questões? Atender, buscar a companhia de adultos amorosos. Abrir-se e confiar nas orientações e encaminhamentos desses adultos amorosos. Os adultos amorosos estão para as criancinhas como os espíritos de luz estão para nós. Sem estabelecermos uma parceria com eles, sem ter claro que essa parceria com eles é toda bons pensamentos e bons sentimentos,
nada convencional, nada ritual, nada exterior. Não haverá como efetivamente nos libertarmos. Toda liberdade, toda emancipação depende basicamente da nossa lucidez, da nossa boa vontade, da nossa perseverança no bem. Não apenas em palavras, mas na integralidade do ser, abrangendo pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Nenhuma segurança, nenhuma proteção espiritual será mais efetiva do que o gesto de boa vontade, o gesto de servir, o gesto do bem. Pratique o bem e o bem virá em proteção até você. Muito bom, meus amigos. Que lição fundamental. Tomara que ela sirva para vocês. Tomara que vocês se inspirem a transmitir, repassar essas lições para um máximo de pessoas. Mesmo aquelas que parecem mais harmonizadas, precisam de defesa espiritual. Todos nós precisamos. E esses princípios trazidos pelos espíritos de luz para Kardec e para todos nós precisam ser conhecidos, vivenciados e praticados. Que toda a Terra conheça, lide e viva a realidade espiritual, que é a nossa realidade, em completa harmonia com a vida na matéria, no corpo. Muito bom, muito obrigado pela presença. Enir Cajazeira Silva, Mônica Silva, que lembra dos desencarnados, que todos eles recebam as nossas melhores intenções, a nossa melhor boa vontade. Mônica Silva faz sempre vibrações pela paz mundial, que toda a Terra receba esse estímulo à construção da paz, que sempre começará por nós. Como nós escrevemos hoje na nossa página no Facebook, seja a paz e viva em paz. Muito bom. A Mônica lembra também de amigos encarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias. Sayonara Angélica, que ela receba, a sua família, as melhores forças, que como uma onda de luz entrando pelas janelas, pelas portas de sua casa, atravessando o seu coração, possa inundar, libertar e reharmonizar toda a sua família. Assim seja, graças a Deus. Muito bom. Que todos nós possamos enfrentar, cada vez mais lúcidos e cada vez mais fortes e cada vez mais unidos entre nós, tudo que tivermos que enfrentar, porque assim, lúcidos, com boa vontade e com amizade, nada poderá nos vencer. Muita paz e muito bem. Amanhã, domingo, 17h30, estaremos à disposição para mais um Oração-Ação. Não, mais um Encontros Essenciais com Jesus, já na finalização do curso. Venha conosco, encontremos essa ativação fundamental do Pai Nosso, que é uma ferramenta fundamental para a nossa reharmonização, para a nossa cura, para o nosso aprendizado. Até amanhã, 17h30, aqui mesmo no Facebook.
Grande abraço, paz e bem para todos nós.